Amém, queridos? Nós vamos entrar na palavra agora. Hoje é o terceiro dia que nós estamos falando sobre a série que tem o título de Escondidos. Nós estamos baseados na vida de José, falando do que Deus fez na vida desse homem. No primeiro dia nós vemos que ele foi injustamente lançado à cova. Seus irmãos tentaram matar ele, foi vendido como escravo. Segundo dia nós vemos que ele foi levado até a casa de Potifar, e ali ele teve um grande desafio: se manter fiel em meio às tentações. Deus provou o caráter dele, e hoje nós vamos falar um pouquinho da estação da vida dele, que é quando ele vai para a prisão, injustamente. José, ele vai parar na prisão não porque ele cometeu um crime. José, ele não foi parar na prisão porque ele fez algo errado. Pelo contrário, ele foi parar na prisão porque ele decidiu fazer o que era certo. Então nós vamos ver uma lição poderosa, preciosa, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração grandemente hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Jesus. A tua presença é real em nosso meio. Fale conosco, Senhor. Fala com o nosso coração, ministra sobre a nossa vida. Trata, Senhor, tudo que precisa ser tratado. Nós queremos tanto ouvir a tua voz, nós queremos tanto compreender os teus propósitos e planos sobre a nossa vida. Senhor, toda distração, tudo que não provém de ti, que caia por terra, todo agito na mente e no coração, possa, meu Deus, ser desfeito nesse momento, e a tua voz venha bradar dentro de nós, nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ler. Nós vamos hoje falar de uma passagem que ela é bem grande. Ela vai desde o capítulo 39 até o 41. Então, de uma maneira mais dinâmica, eu vou ler um texto. Depois eu vou passar as referências. Se vocês quiserem anotar para ler em casa, para estudar em casa, você vai anotando para depois conferir, estudar junto. E depois você pode... Eu sempre oriento fazer isso porque é muito gostoso você ouvir uma palavra e você chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia e falar: puxa, olha só que incrível isso. Você conferir que aquilo que está sendo ministrado está na palavra de Deus. Então, nós vamos ler apenas o texto de Gênesis 39, do 21 ao 23. Se você está com a sua Bíblia, abra ela, seja digital, seja física. Se você não tem nenhuma das duas, acompanhe no telão com a gente. O Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele fazia. Queridos, esse texto, ele é muito precioso, porque presta atenção, como eu comecei na introdução falando, José, e se você esteve na semana passada, você ouviu a palavra que a fidelidade dele levou ele à cadeia. A mulher de Potifar dá em cima dele, e ele decide não cair no pecado, ele decide sair correndo. Só que ela arma contra ele e acusa que ele deu em cima dela. E como ele era um homem de posição, ali ele manda que José fosse para a cadeia. Chegando na cadeia, acontece algo muito interessante.
que José ele passa a ter destaque dentro da prisão. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é: o lugar mudou, mas a presença de Deus continuou sobre ele. Às vezes a geografia vai mudar, as estações vão mudar. Você pode estar passando em vales na sua vida, em momentos difíceis, mas existe uma promessa de Deus sobre nós. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele está prestes a subir, ele declara: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida, que não importa o momento que nós estejamos passando, Ele estará conosco em todos os momentos. Eu não sei se isso te conforta, mas me conforta, porque nos momentos de dores da nossa vida, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. E esse texto, ele é muito poderoso, porque diz que o Senhor estava com José. José perdeu muita coisa. Quando ele recebe um sonho, logo daqui a pouco ele recebe o ódio dos irmãos, ele é jogado na cova, ele é vendido, ele é maltratado, ele é caluniado, ele perde muita coisa, mas uma coisa que ele não perde é a presença de Deus. Isso precisa ensinar algo para a gente pode até ter percas na vida, porque a vida nem sempre vai ser ganho. Nós podemos perder casa, nós podemos perder carro, emprego, de repente o casamento está abalado, a gente está vivendo crises na nossa vida, a gente pode perder até muitas coisas, bem materiais, mas uma coisa que nós não podemos perder é a presença de Deus. Um dia Davi foi o rei que mais conquistou à frente de Israel, coisas maravilhosas Deus usou ele para fazer, mas um dia ele caiu, ele pecou, ele errou, e o Salmo 51 é a expressão da oração sincera de Davi, que ele diz assim: Senhor, não retires de mim a tua presença, porque ele sabia que o que mais tinha de valor na vida dele não era o palácio, não era a posição de rei, não era o respeito dos outros, não era o que ele tinha conquistado, mas era a presença de Deus. Quando nós entendemos o valor da presença de Deus sobre a nossa vida, tudo muda, tudo é diferente. E se explica o porquê que José prosperou tanto na vida dele, porque Deus era com ele, Deus estava com ele. Sabe, queridos, eu estava preparando essa palavra e uma coisa que veio como flecha no meu coração, porque não adianta sermos uma igreja que cresça numericamente, mas que não tenha consciência da presença, o valor da presença de Deus, porque o valor da presença de Deus revela o tanto que eu conheço, o tanto que eu me relaciono, o tanto que eu quero estar com Ele, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo quem Ele é. Ser uma igreja que ama Jesus de verdade, ser uma igreja que faz questão de estar na presença. Sexta-feira agora aconteceu algo tão maravilhoso dentro da minha casa. O Lipe entrou para fazer devocional no quarto dele, ele encostou a porta, eu estava na sala, e o violão estava no canto assim, fazia tempo que eu não pegava o violão, aí eu abri o violão, e comecei a cantar algumas canções para Deus. Quem está de perto sabe um pouco da luta que eu tenho enfrentado na saúde. E eu lembro que eu comecei a cantar uma música da Ludmilla, antiga, onde que fala que ouço Deus me chamar. E eu lembro que ali eu na sala comecei a adorar a Deus, e uma canção foi virando atrás da outra, uma canção foi virando atrás da outra. E de repente eu levantei e fechei a porta também. Daqui a pouco a pastora fecha a porta do nosso quarto, cada um para um quarto, cada um adorando. E aquele tempo foi passando, e na hora que eu fui ver já tinha passado quase 2 horas. E aquele dia eu falei: Senhor, eu estou aqui na tua presença só por causa de uma coisa, porque como eu me renovo só de estar perto de ti, como a minha vida ganha sentido de poder te contemplar.
Sabe, queridos, da gente despertar uma consciência de não passar meses, dias, temporadas sem sentir Deus de perto. Eu não busco a Deus porque Ele vai me prosperar. Eu busco a Deus porque Ele é a essência da minha vida. Porque o meu casamento pode estar abalado, mas se eu não perdi a presença, eu tenho o que eu necessito para que o meu casamento seja restaurado. Eu posso ter perdido carro, eu posso ter perdido emprego, eu posso ter perdido bens materiais, mas se eu não perdi a presença, eu tenho uma fonte que me sustenta e que me levanta para eu conquistar tudo de novo. A presença é o que mais existe de valor na nossa vida. O que um homem ou uma mulher de Deus tem que zelar é muitas vezes querer acordar pela manhã e entrar numa segunda-feira e falar: Senhor, esteja comigo nessa jornada. Eu amo tanto estar aos teus pés. Sabe, uma igreja que tem um coração devoto aos pés do Senhor. Quando eu olho a vida de José, eu vejo assim: meu Deus, ele tinha tudo, todos os motivos para falar assim: Deus não é comigo, Deus esqueceu de mim, Deus não existe. Porque quem passa poucas e boas na vida é tentado a pensar uma coisa: Deus não existe, Deus não está comigo, Deus não é por mim. Mas uma coisa que José, em todos os momentos da vida dele, ele entendeu: Deus está aqui comigo, Deus está aqui comigo. Eu estou na cova, mas Ele está aqui comigo. Eu estou sendo injustiçado, mas Deus está aqui comigo. Eu estou na prisão, mas Deus está aqui comigo. Isso muda tudo, porque olha que loucura. Você já viu um preso ter a confiança do carcereiro, e quem cuidar dos outros presos não era o carcereiro, mas era José? Você está entendendo que coisa doida é isso? José, ele é tão de confiança, tão de Deus, que o carcereiro responsável pelos presos olha para José e fala assim: você que vai cuidar dos outros. O carcereiro confiava tanto nele que descansava o coração, porque José fazia todos os afazeres. E o texto diz que Deus o prosperava em tudo. Então, uma coisa que a gente vê em José, que onde ele chegou, ele serviu. Onde ele serviu, ele se tornou influência. Onde José foi influência, Deus manifestou a sua presença. Porque quando alguém é cheio de Deus, decide servir, mesmo em tempos de crise, ali ele está manifestando a presença de Deus. Gênesis 40, do 1 ao 4, nós não vamos ler, só estou citando, se você quiser anotar, anote. Diz que José servia os presos. José está preso, mas ele continua servindo. Você está entendendo uma coisa? A vida pode querer tornar você amargo. As dores podem querer tornar você uma pessoa dura de coração. As decepções podem querer trabalhar o teu caráter para você deixar de servir. Mas uma coisa, quando nós olhamos para José, nós vemos que mesmo vivendo uma vida amarga, um período amargo da sua vida, ele não deixou de servir. Porque, meu irmão, uma coisa é fato: o lugar não conseguiu destruir o coração de servo que ele tinha. A gente tem que lutar para uma coisa: que as fases que a gente passa na vida não destrua o que Deus um dia plantou dentro de nós. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra, meu irmão? Entenda uma coisa: talvez um dia o inimigo investiu forte contra a tua vida para que você perca a alegria de servir. Mas hoje eu creio que o Senhor está manifestando para colocar por terra todo o intento do inimigo
que Ele investiu pesado para tirar de você o que você mais ama fazer, que é servir. José, ele entende isso, que o processo não foi uma desculpa para ele abandonar o que Deus tinha colocado sobre ele, mas ele continua fazendo. Talvez o lugar que você considera pequeno esteja treinando você para algo que ainda não chegou. O que Deus estava fazendo com José na prisão era uma coisa, treinando o coração dele para onde Deus iria colocar. Porque quem ocupa a posição de governo sem aprender a servir, quem ocupa posições grandes sem aprender princípios, não será capaz de fazer com excelência o que Deus vai colocar na mão. Vou ser mais específico. Se hoje você vivendo uma estação difícil da sua vida, você não aprende o valor de olhar as pessoas com a ótica certa, quando você estiver no governo, você não será o líder, ou chefe, ou patrão que Deus quer que você seja. Você sabe por que eu estou falando isso? Versículos 5 e 8 a 8 diz que quando José ele chega na cadeia, ele encontra o copeiro e o padeiro lá, e eles tiveram um sonho. E quando José chega, esse texto ele mexe muito comigo, porque diz que ele vê a aflição do copeiro e do padeiro. Vamos lá. Esse ponto da mensagem já tinha passado 11 anos que José foi injustiçado, vendido, maltratado, caluniado e estava preso. Nós não sabemos o tempo exato em que ele ficou em cada estação da vida, mas nós sabemos que aqui nesse exato ponto tinha passado 11 anos. Imagina uma coisa, 11 anos você vivendo o caos, mas você está ali servindo dentro da prisão, e você chega, olha para o copeiro e para o padeiro e consegue enxergar neles a dor deles. Porque quem está muitas vezes completamente dominado pela dor, não consegue perceber a dor de ninguém. A tendência nossa é assim: se a gente não está legal, não quero nem saber, não quero olhar para o outro, não quero saber do problema dos outros, já chegam os meus problemas, eu já tenho problema demais para resolver, quem dirá dos outros. Só que entenda uma coisa, é nesses momentos que Deus está forjando um grande líder, um grande patrão, um grande empresário, um grande pai, uma grande mãe, porque nós vamos precisar aprender a lidar com a dor dos outros, sentir a dor dos outros sangrando. É aí que Deus forja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Você estender a mão estando ferido. Quantas vezes no nosso casamento, quem já teve uns fight no casamento, dá um glória a Deus, um aleluia aí. Olha, tem gente que até celebra. Gente, mas casamento é só rosa? É só flor? Sim ou não? Me ajuda a pregar, gente. Vocês não vão brigar por causa disso, não. Pode ir. Quem já passou poucas e boas aqui no casamento? Eu e ela não é diferente. Quantas vezes nós quebramos o pau, aí a gente chegava na igreja: ai pastor, eu preciso conversar. Irmão, o que está acontecendo? Ai, meu casamento está destruído. Aí sentava nós dois com cara de não pode ser assim. Você não pode falar com ela desse jeito. E eu 20 minutos atrás assim, ó, e ela louca para dar um pé do ouvido daqui, eu de lá, e aí se aconselhando, falando assim: não faça isso, seja paciente. Aí
é interessante isso, porque às vezes a gente se priva de estender a mão estando sangrando, achando que isso é hipocrisia, e nada mais é do que Deus forjando um grande líder através de você. Porque acabava o aconselhamento, um virava para o outro e falava assim: tudo bem, né? Ajudar o outro nos ajudava. Quantas vezes foi assim? Então não deixe de estender a mão mesmo sangrando. Não deixe de ajudar alguém mesmo que você não esteja bem. Porque é nesses momentos que Deus está forjando uma grande pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Deus vai levantar grandes empresários nesse lugar, eu creio. Deus vai te dar 10, 20, 30, 40 funcionários. Deus vai te dar muita coisa, mas Ele quer levantar um líder que ame a Deus e que entenda o ser humano que está do outro lado. Porque senão você só vai ser o patrão, o chefe. Deus não quer levantar o chefe, o patrão, não. Deus quer levantar um homem de Deus lá na frente, que vai fazendo a diferença na vida dos seus funcionários, das vidas dos seus colaboradores. Deus quer levantar líderes aqui que vão ganhar multidões. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus que vão impactar vidas nos seus bairros. Sabe por quê? Porque entenderam o coração do ser humano do outro lado. José sangrando, mas entendendo a dor do outro. O que está acontecendo com vocês? Olha, a gente está aflito. Nós tivemos um sonho, nós não sabemos o que significa. Nós entendemos que tem alguma coisa que Deus quer falar com a gente. E José fala: Deus tem a interpretação de tudo. Conta para mim o que está acontecendo. Pode falar para mim, diga para mim. E José ouve eles. E é tão interessante que nesse momento, dentro da prisão, o dom que Deus tinha dado para José não morreu. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de algumas pessoas aqui. Você pode estar vivendo um período difícil da sua vida, mas o que Ele te deu não morreu. O que Deus depositou sobre a tua vida não acabou simplesmente porque você está vivendo períodos difíceis. A prisão não acabou com o dom de José. Tanto é que ele, para o copeiro, diz assim: o que você me contou significa a seguinte coisa, que em 3 dias você será restituído ao seu cargo. Faraó vai te chamar de novo para você estar do lado dele. Isso é tão louco, porque entra aqui agora num dos pontos mais, eu acredito que sensíveis dessa mensagem. Ele ajuda o copeiro, ele entrega a interpretação para o copeiro do sonho dele, e ele faz um pedido. Ele diz assim: quando você chegar lá, lembra de mim. Quando você estiver do lado do faraó, lembra que eu te ajudei. Lembra de mim. Isso aí revelava uma coisa do coração de José, que ele estava na prisão, porém ele não estava confortável lá. Ele queria sair de lá. Lá não era o lugar para ele. Porque esperar em Deus não significa gostar da situação que você está vivendo. Você pode até estar entendendo que você está passando o processo de Deus, mas também, por outro lado, você tem que estar assim: Senhor, me tira desse processo, me tira logo. Esse era o desejo dele. Eu estou entendendo, Senhor, eu estou aqui. Mas, amigo, na hora que você chegar lá, lembra de mim. Eu quero sair dessa prisão. É tão louco que José, ele interpreta o sonho do copeiro, mas ele não sabia decifrar o próprio tempo que Deus tinha falado com ele. Ele sabia que o copeiro, em 3 dias, ele ia ser restituído. Ele sabia que o padeiro iria ser condenado à morte em 3 dias. Mas se você perguntasse para José assim: José, você sabe interpretar o sonho dos outros? Então me diga quando que vai realizar o seu. Ele não sabia falar. Uma coisa nos ensina:
que a gente não precisa saber de todo o processo. A gente não precisa ficar preso no tempo, quando vai acontecer, a forma que vai acontecer, o jeito que vai acontecer. A gente só precisa estar com o coração descansando em uma coisa: a gente sabe que vai acontecer, porque Ele disse. Agora, o tempo não cabe a mim, não cabe a você. E é tão louco, porque às vezes a gente vai conseguir ajudar o outro e ser específico com o outro, mas com a gente mesmo não consegue. Um pouquinho para frente, Gênesis capítulo 20, 23. Na hora que o copeiro chega lá do lado de Faraó, passa 3 dias, o copeiro chega do lado de Faraó. Acontece exatamente como José tinha dito. Exatamente. O copeiro é restituído, ele está lá do lado, e José tinha feito qual pedido? Qual que era o pedido? Vamos lá, todo mundo junto? Vamos ver se você está ligado na mensagem. Qual que foi o pedido que José fez para o copeiro? Lembra de mim. Passou 3 dias, o copeiro está do lado do faraó. O que aconteceu? O copeiro não lembrou de José. Tem um teólogo inglês, ele diz uma seguinte observação: isso revela como as pessoas estão confortáveis. Quando as pessoas estão confortáveis, podem ficar facilmente propícias a esquecer de quem está sofrendo. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Na hora que ele chegou numa situação confortável, ele estava na prisão, Deus usa José, ele é restituído o cargo, e ele está numa posição confortável, e ali ele já esquece de quem estava sofrendo. Isso aqui acontece muito com a gente. Às vezes a gente tem assim, dá o currículo na mão de alguém e fala assim: você não me arruma um serviço lá? Você é empresário, você está precisando de serviço, você conversa com um, conversa com o outro, fala assim: você não me ajeita o negócio? Você procura pessoas e pede ajuda para pessoas. Você espera de pessoas, porque um dia você ajudou, porque um dia você estendeu a mão, porque um dia você fez alguma coisa por alguém. Então você está esperando que pessoas estendam a mão para você. Só que eu quero dizer algo para ti. José, ele aprendeu uma grande lição através dessa decepção: aprender a confiar somente em Deus. Tem gente que está decepcionada aqui porque prometeram coisas e não cumpriram. De repente você esperou de um político que bateu nas tuas costas e falou assim: olha, eu vou fazer por você, eu vou te ajudar. Alguém falou: conta comigo. Alguém bateu nas tuas costas e falou: tamo junto. E na hora que você precisou, você não teve a mão estendida como você achou que teria. Mas as decepções, elas servem uma coisa para a gente: a nós aprendermos a confiar somente em Deus. Somente em Deus. Quando José, ele entende isso, que ele foi esquecido, ele entende também uma coisa: que o esquecimento do homem não significa que é o esquecimento de Deus. Eu acho que um dos piores sentimentos que um humano pode passar é o sentimento de ser esquecido. Quando eu tinha 8 anos de idade e os meus pais se separaram, eu lembro que minha mãe me pegou, isso era um domingo de manhã. Ela falou assim: filho, vamos na missa? Nós fomos para a missa. Chegou lá, acabou a missa, nós voltamos para casa. Eu entro dentro de casa, são algumas cenas que a gente não esquece jamais. Eu olhei, o quarto estava vazio. Lembro que eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, cadê meu pai? Ai, filho, teu pai, ele foi embora. E eu lembro que com 9 anos, 10 anos, 11 anos, ainda pequeno,
Eu esperava, por exemplo, o Dia dos Pais. Quem é dessa época vai lembrar. Quem lembra do telefone que ficava do lado do sofá na sala? Você ia discar e virava a roda assim? Quem é dessa época, dá um glória a Deus para mim não se sentir sozinho, vai. Então eu já sei que você já tem mais de 40. Ali o telefone, você ia discar assim. Aí depois deu umas modernidades, né? Era os botão. Então não tinha telefone sem fio. E eu lembro que eu ficava sentadinho do lado do telefone por muitas horas no meu aniversário, por muitas horas no Natal, esperando uma ligação do meu pai falando assim: feliz aniversário, feliz Natal. E o sentimento de ser esquecido é muito dolorido. Quando você passa por isso, se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. É um sentimento que dói na alma. José, eu acho que ele olhou e falou assim: chegou a oportunidade, eu vou sair daqui. Esse cara saindo daqui, ele vai me ajudar. Mas não. Só que era uma coisa. Eu fico imaginando o sentimento dele, de tantas vezes assim: puxa, faz 11 anos que eu estou aqui dentro. Acho que eu vou abrir mão, acho que eu vou desistir, acho que eu não vou conseguir. Mas lembra que eu falei que ele sempre foi um homem que valorizou a presença? Ele começou a entender que o que sustentava ele em cada fase da vida dele era a mão de Deus. A mão do Senhor sustentava ele. A mão do Senhor permanecia ele de pé. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você pode estar se sentindo fraco, esquecido, abandonado, parece que não chega nunca. Você vê acontecendo na vida dos outros e não vê acontecendo na sua. Você vê as pessoas avançando e você não sente que você está avançando. Você sente que você está esquecido, você sente que você está no esconderijo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus está te sustentando mesmo quando você não vê. Eu quero que você feche os seus olhos, levanta a sua mão ao céu. Eu creio que o Senhor está sustentando você nessa noite. Oh Senhor, segura agora nas mãos e sustenta, meu Pai, essa pessoa. Coloca essa pessoa de pé. Eu creio, meu Deus, que as tuas mãos estão colocando esse homem, essa mulher de pé. Aleluia. Vem aqui, Soninha. Canta esse trecho para mim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Às vezes vai acontecer isso. Está por um fio, mas você vai saber que é Ele que está te sustentando. Você vai saber que é Ele que está te segurando. É tão interessante que Gênesis 41, do 1 ao 8, diz que depois de 2 anos, meu irmão, você precisa prestar atenção nisso. Depois de 2 anos, Faraó tem um sonho, com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ali do lado dele está quem? O copeiro. Faraó está aflito porque ele não sabe o que significa.
E naquele momento, o copeiro diz assim: Senhor, eu conheço alguém que pode ajudar. Eu conheço alguém para esse momento que vai saber interpretar isso, porque eu estava na prisão, eu não sabia o que significava o meu sonho e ele foi capaz de interpretar. Eu quero dizer algo para você, uma coisa, meu irmão, isso é muito poderoso, porque tem coisa que, se acontecer no nosso momento, se acontecer no nosso tempo, que nós julgamos ser o certo, não vai sair da forma perfeita como Deus planejou. Olha só isso. José, ele queria que o copeiro fizesse o quê? Tirasse ele de lá, certo? Deus permitiu? Se Deus tivesse atendido José naquele tempo, quem que seria José? Um hebreu escravo que foi livre da prisão, mais um no meio da multidão. Mas 2 anos depois, o homem tem um sonho. O homem mais poderoso do Egito, que era a nação mais influente e rica da época, teve um sonho. E aquele momento, José, ele sai da prisão e ele é colocado do lado de Faraó, por causa de uma coisa. Nós precisamos entender que o tempo de Deus é melhor que o nosso. Nós não sabemos o processo, nós não entendemos tudo. Nós queremos no nosso tempo, mas eu quero dizer para você, tem pessoas que estão aqui nessa noite que precisam ouvir isso. O tempo de Deus é melhor que o teu tempo. A forma de Deus fazer é melhor que a sua forma. Não queira questionar, porque se José fosse atendido naquele momento, ele seria mais um no meio da multidão. Mas quando ele foi atendido no tempo de Deus, Deus coloca ele numa posição de destaque, que a força dele jamais colocaria ele lá. Eu quero dizer para você, parece que o tempo que está sendo perdido, parece que o tempo que você está escondido, ele não é um tempo qualquer, ele é um tempo de preparo. Deus está forjando você para o momento certo, para o momento exato, para a hora oportuna, porque quando chegar a hora, eu vou dizer para você, você estará preparado para viver tudo aquilo que Deus preparou para ti. O tempo de Deus é melhor que o teu. O tempo de Deus é muito superior que o teu. Você não entende. Nós queremos agora, nós queremos para ontem, nós queremos do nosso jeito. Mas eu vou dizer para você, vai valer a pena. Esses 2 anos na vida de José, aconteceu algo surpreendente. O que Deus não fez em 13 anos, Ele fez em um dia. Um tempo de aceleração, um tempo de provisão está vindo na tua direção. Eu creio uma coisa, meu irmão, prepare-se, porque o de repente de Deus chega de uma hora para outra. O de repente do Senhor vai chegar sobre a tua vida. O de repente de Deus vai acontecer. Na hora dele, no momento dele, você vai ver a mão dele fluindo e abrindo caminhos para você que você não entendia. Mas você vai compreender uma coisa: valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Se você está nessa fé, eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero que você levante sua mão bem alto e diga assim comigo: Deus pode. Mas diga bem forte, diga: Deus pode fazer em um dia aquilo que levou anos para Ele me preparar. Ele pode fazer em um dia. Ele pode abrir portas para você em um dia, de uma forma sobrenatural. Oportunidades, condições que você jamais imaginou viver. Em um dia tudo pode mudar. Eu creio nisso, meu irmão.